O meu marido, enquanto levava secretamente a sua jovem e bela secretária para os Estados Unidos para dar à luz, teve o cuidado de ligar para o nosso mordomo, fingindo dar-lhe instruções com uma voz autoritária. Senhor Júlio, lembre-se de ser discreto. Não deixe a minha mulher saber de nada. O mordomo, um homem que servia a minha família há mais de 30 anos, respondeu calmamente com uma única frase que foi suficiente para deixar o meu marido sem palavras do outro lado da linha e para que a sua vida cor-de-rosa desmoronasse a partir daquele preciso momento. Senhor. A voz do senhor Júlio soou firme. A senhora vendeu a moradia de 5 milhões de euros e partiu na semana passada. Eu sou a Catarina, tenho 32 anos e sou a filha única do presidente do Grupo Almeida, uma gigante do setor imobiliário. Cresci no luxo, protegida e educada da melhor forma possível. Nunca conheci o sabor da privação ou da dificuldade. E, na minha ingenuidade, acreditei que a minha vida seria sempre um caminho coberto de pétalas de rosa, especialmente depois de me casar com o Tiago. O Tiago foi o meu primeiro e único amor. 3 anos mais velho do que eu. Era o arquiteto principal numa das empresas subsidiárias do grupo. Não tinha um apelido de família ilustre, mas tinha talento, ambição e uma aparência elegante e cativante. Conquistou-me com a sua inteligência, o seu cavalheirismo e as suas promessas de um amor que não se importava com bens materiais. O meu pai, um homem experiente no mundo dos negócios, hesitou inicialmente, mas perante a minha determinação e o excelente desempenho do Tiago no trabalho, acabou por ceder. O nosso casamento foi um evento luxuoso que fez correr muita tinta na imprensa social. Depois de casarmos, o meu pai separou a empresa de arquitetura e deu ao Tiago total autonomia para a gerir como um presente de casamento e, ao mesmo tempo, um teste. Mudamo-nos para uma moradia de 5 milhões de euros no Restelo, um presente de dote que os meus pais me ofereceram. Passaram-se 5 anos, e a empresa do Tiago crescia a olhos vistos, tornando-o um dos mais jovens e bem-sucedidos diretores de Lisboa. Ele amava-me e mimava-me incondicionalmente. A minha vida estava repleta de presentes de marcas de luxo e viagens extravagantes. Eu acreditava ter o casamento mais perfeito do mundo. Até aquela noite fatídica. O Tiago chegou à casa mais cedo do que o habitual, com um ramo de rosas vermelhas na mão, as minhas favoritas. Abraçou-me por trás, com a sua voz grave e cheia de carinho. Meu amor, amanhã tenho de ir aos Estados Unidos numa viagem de negócios inesperada. Há um projeto muito grande que precisa da minha supervisão. Devo ficar lá cerca de 3 meses. Vais ficar triste por estares sozinha? O meu coração apertou-se um pouco. 3 meses era muito tempo, mas eu já estava habituada às suas viagens. Virei-me e passei os braços à volta do seu pescoço, tentando sorrir. O teu trabalho é o mais importante, não te preocupes. Eu e o senhor Júlio tratamos de tudo em casa. Naquela noite, ele foi invulgarmente atencioso. Preparou pessoalmente um jantar à luz das velas, contou-me histórias divertidas e prometeu que, depois desta viagem, me levaria a viajar pela Europa. Deixei-me levar por aquela doçura, sem a menor suspeita. Era apenas a última gentileza de um traidor antes do golpe final, a última refeição de um condenado. Na manhã seguinte, como a esposa perfeita que era, levantei-me cedo para preparar o pequeno almoço, ajeitei-lhe a gravata e verifiquei cuidadosamente a sua bagagem. Quando ele estava prestes a sair, ainda lhe entreguei o meu mais recente iPad Pro. Leva-o para ser mais prático. O teu tem tido problemas de bateria. Eu fico com um MacBook em casa. A minha mulher é a melhor. Ele deu-me um beijo sonoro na testa e partiu apressadamente. Fiquei à porta a acenar, vendo o seu carro de luxo desaparecer para lá do portão, com o coração cheio de uma vaga tristeza. Mal sabia eu que aquele mesmo iPad que lhe dera de bom grado estava prestes a tornar-se a bomba relógio que faria explodir o meu mundo perfeito e cor-de-rosa.
Naquela tarde, depois de resolver os meus afazeres, regressei à moradia vazia. Lembrei-me de que precisava de enviar alguns projetos importantes a um parceiro, ficheiros que me recordava de ter guardado no álbum de fotografias. Abri o meu MacBook e o meu coração pareceu parar. Graças à funcionalidade de sincronização do iCloud, que ambos nos esquecemos de desativar, todas as imagens e dados do iPad que eu dera ao Tiago apareceram diante dos meus olhos. E, entre as fotografias de trabalho e desenhos de arquitetura, havia uma pasta de imagens estranha, nomeada com um cuidado e uma ternura evidentes. Anjinho. A minha mão, que movia o rato, parou. Um mau pressentimento percorreu-me o corpo. Respirei fundo e cliquei na pasta. Uma série de fotografias apareceu. Não eram fotografias minhas, nem dele, eram ecografias. Feto de 12 semanas, 20 semanas e a mais recente, de 28 semanas. Debaixo de cada imagem havia notas carinhosas que eu reconheci imediatamente como sendo da caligrafia do Tiago. Filho do papá, sê forte. Hoje deste um pontapé na mamã. Amo-te. E então eu vi a fotografia de uma jovem mulher, sorrindo de felicidade, com a mão a segurar a barriga de grávida e o resultado da ecografia na outra. Essa pessoa era ninguém menos que a Sofia Lima, a bela secretária pessoal que o Tiago tinha contratado há 6 meses. Senti o corpo esvaziar-se de forças, a garganta seca, os ouvidos a zumbir. Passei para as outras fotografias. Fotos deles a jantar à luz das velas, em férias, num resort de luxo, e até mesmo fotografias íntimas e explícitas tiradas no quarto de um apartamento desconhecido. Mas o choque final, o golpe de misericórdia, estava num ficheiro PDF guardado ao lado. Abri-o, a tremer. Eram 2 bilhetes de avião em classe executiva para a Califórnia, Estados Unidos. A data de partida era essa mesma manhã. A duração da estadia, 3 meses. E os nomes dos passageiros, Tiago Santos e Sofia Lima. Naquele momento já não conseguia chorar. Tudo era demasiado claro. A viagem de negócios de 3 meses, o projeto importante. Tudo não passava de uma mentira descarada. Ele tinha me traído, tinha um filho com a amante e agora estava a usar o meu dinheiro, o dinheiro da minha família, para a levar para os Estados Unidos para dar à luz, para dar ao seu filho ilegítimo um começo de vida perfeito. E eu, a esposa legítima, que ainda estava em casa à sua espera, tinha sido transformada numa idiota, numa figura decorativa no meu próprio casamento. A dor transformou-se num ódio gélido. Eu tinha lhe dado tudo, amor, confiança, uma carreira com que outros apenas poderiam sonhar. E era assim que ele me retribuía. Fechei o portátil com força. A expressão de dor e desespero desapareceu do meu rosto, substituída por uma calma assustadora. O meu pai ensinou-me a ser uma líder, não uma vítima. Eu não ia cair, eu ia lutar. Dirigi-me ao telefone interno e marquei um número familiar. Senhor Júlio, disse eu, com uma voz que já não era a da frágil Catarina, mas sim a de uma verdadeira patroa. Venha ao meu escritório imediatamente. Temos trabalho a fazer. Qual seria o trabalho a que a Catarina se referia e que papel desempenharia o leal mordomo no seu plano de vingança? Se está curioso para saber a resposta, não hesite em subscrever o canal Confidências Douradas e ativar as notificações. Juntos, testemunharemos como, quando uma rainha desperta, o traidor terá de pagar um preço muito alto. Logo após a minha chamada, o senhor Júlio, o mordomo que estava com a minha família desde que eu era criança, apareceu. Entrou no escritório. O seu corpo era magro, o cabelo já grisalho, mas as costas mantinham-se direitas, e o seu olhar transmitia sempre inteligência e dedicação. Ele viu-me sentada, imóvel, em frente ao MacBook, viu as imagens ainda no ecrã. Não disse nada, apenas suspirou discretamente. Um suspiro carregado de compaixão e de uma compreensão que parecia antecipada. Naquele momento,
A sós com a minha pessoa de maior confiança, a minha carapaça de dureza começou a rachar. Deixei a cabeça cair sobre a secretária, cobri o rosto com as mãos e desatei a chorar. Chorei compulsivamente, como uma criança, chorei pelos anos de juventude enganada, pelo amor puro que fora manchado, pelo filho por nascer daquele traidor e pela minha própria estupidez. A calma de há pouco era apenas uma máscara. Por baixo, o meu coração estava despedaçado. O Sr. Júlio permaneceu em silêncio, pousando uma mão calorosa no meu ombro. Não me consolou, não me deu conselhos. Ele sabia que, naquele momento, eu precisava de deixar a dor fluir para lavar todas as ilusões cor-de-rosa. Quando as minhas lágrimas secaram e restavam apenas soluços, o Sr. Júlio entregou-me um lenço quente e um copo de água. A senhora sente-se melhor? Acenei com a cabeça, limpando as últimas lágrimas. Obrigada. Então disse ele, com um olhar que se tornou extremamente sério, agora precisamos de agir. O Sr. Tiago não só atraiu emocionalmente, como também está a tomar medidas que prejudicam o seu patrimônio e o do grupo. Levantei o olhar. O cansaço deu rapidamente lugar à vigilância. O que quer dizer com isso? O Sr. Júlio tirou um pequeno pendrive do bolso do casaco e inseriu-o no meu computador. Abriu um ficheiro protegido por várias camadas de palavras-passe. Senhora, comecei a notar irregularidades nas atividades do Sr. Tiago há cerca de 6 meses. Seguindo as instruções do seu pai, sempre monitorei discretamente as atividades financeiras das empresas subsidiárias, incluindo a empresa de arquitetura do Sr. Tiago. E o que descobriu? Perguntei, sentindo o coração a acelerar. O Sr. Tiago usou a sua posição como diretor para aprovar vários contratos com empresas fantasma, que na verdade são empresas de fachada dele, para desviar uma quantia considerável de dinheiro da empresa. Esse dinheiro, ele apontou para um número no ecrã, foi transferido através de várias contas e finalmente depositado numa conta nos Estados Unidos. Olhei para o número. Quase 700 mil euros. Esse valor era quase metade do capital social da empresa. Ele planeia fazer o que com esse dinheiro? Ele está a preparar-se para uma nova vida nos Estados Unidos, senhora, respondeu o Sr. Júlio com uma voz fria. Com aquela secretária e o filho deles. Esta viagem de negócios de 3 meses é, na verdade, uma fuga. Ele não tenciona regressar. Quer levar todo o dinheiro, deixando-lhe uma empresa vazia e dívidas. Mais uma facada, mais profunda, mais cruel. Ele não só me traiu, como também estava a conspirar para me defraudar, para se apropriar dos ativos da própria empresa que o tornou famoso. Uma empresa construída com o dinheiro da minha família. Ele queria que eu perdesse tudo, o amor e o dinheiro. A raiva explodiu dentro de mim, sobrepondo-se à dor. Muito bem, Tiago Santos, cerrei os dentes. Se queres jogar até ao fim, eu jogarei contigo. Levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos do Sr. Júlio. O meu olhar já não era de fraqueza e dor, mas sim da determinação férrea de alguém encurralado. Sr. Júlio, disse eu, com uma voz firme e cheia de autoridade. O plano de vingança começa oficialmente. Não quero escândalos de ciúmes. Não quero rebaixar-me ao nível desse tipo de gente. Quero atingi-lo onde ele mais se orgulha, na sua carreira e no seu dinheiro. O que deseja que eu faça, senhora? Perguntou o Sr. Júlio, com os olhos a brilhar de prontidão. A primeira coisa, disse eu, é contactar imediatamente as melhores agências imobiliárias. Quero vender esta moradia. Vender já. Vender já. O Sr. Júlio ficou um pouco surpreendido. Mas, com essa pressa, perderá muito valor, senhora. Eu sei, interrompi, mas preciso de liquidez para evitar complicações legais futuras e quero que ele sinta o que é regressar e não ter casa para onde ir. Perder um pouco de valor não importa. Diga-lhes que aceito a proposta de quem pagar a pronto no prazo de 48 horas. Quero que ele perceba que, quando se provoca uma leoa,
Mesmo que se fuja para o fim do mundo, não há escapatória. O Sr. Júlio curvou a cabeça. Compreendido, senhora. Tratarei disso imediatamente. Ele saiu, deixando-me sozinha na vasta sala. As lágrimas tinham secado, a dor transformara-se em força. Neste jogo, eu não iria apenas recuperar o que perdi. Iria fazê-lo pagar um preço muito mais alto, mas seria a venda da moradia suficiente? Quando o Tiago percebesse que não tinha saída, que atos desesperados cometeria ele para contra-atacar? A minha ordem foi dada de forma decisiva. O Sr. Júlio, com a eficiência de quem serviu uma família de magnatas durante décadas, agiu de imediato. Em menos de uma hora, a informação de que a proprietária precisava de vender urgentemente uma moradia de 1.000 quadradômetros no Restelo foi enviada aos principais tubarões do mercado imobiliário de Lisboa. Esta moradia não era uma propriedade comum. Era uma das residências mais emblemáticas do Restelo, construída pelo meu pai com toda a dedicação. Cada detalhe, desde os azulejos do pátio ao sistema de segurança, era do melhor que havia. O seu valor de mercado, na altura, não era inferior a 5 milhões de euros. E, mais importante, estava unicamente em meu nome, Catarina de Almeida, como um bem próprio, um presente de dote dos meus pais. Esta era a minha carta na manga. A notícia de que uma joia rara como esta chegava ao mercado causou um frenesi imediato, mas a condição que eu impus foi o que realmente chocou. Venda por 4-5 milhões de euros, quase 10% abaixo do valor de mercado. A única condição era que o comprador pagasse o valor total a pronto ou por transferência bancária no prazo de 48 horas. O telefone do Sr. Júlio não parava de tocar. Agentes imobiliários, magnatas do setor, todos incrédulos. Sr. Júlio, é mesmo verdade? Por que é que a senhora está a vender com tanta urgência? A família está com problemas? Deve haver algo por detrás disto. Ninguém venderia uma obra-prima assim por esse preço. O Sr. Júlio respondia de forma consistente, seguindo o guião que eu tinha traçado. A família tem um assunto pessoal urgente a resolver. A senhora não deseja dar mais explicações. Quem tiver interesse e capacidade financeira pode vir ver a casa. Não recebemos curiosos. O mistério e a urgência tornaram o negócio ainda mais apetecível. Naquela mesma tarde, uma fila de carros de luxo parou em frente ao portão da minha moradia. Vinham não só para ver a casa, mas também para tentar descobrir o que se passava com a família do presidente Almeida. Eu não apareci. Fiquei no escritório do segundo andar, observando tudo através dos monitores de segurança. Deixei o Sr. Júlio tratar de tudo. Ele mostrou-lhes a casa, apresentou as comodidades e repetiu a condição do pagamento único em 48 horas. Muitos hesitaram perante a condição de pagamento tão rigorosa, mas no mundo dos super-ricos nunca faltam aqueles dispostos a agarrar uma pechincha. E nessa mesma noite surgiu um candidato de peso. Era o Sr. Arthur Mendes, proprietário de uma grande cadeia de hotéis e uma figura respeitada no mundo dos negócios. Ele inspecionou a casa meticulosamente e não disse uma palavra sobre o preço. Fez apenas uma pergunta ao Sr. Júlio. A senhora tem a certeza da sua decisão? O Sr. Júlio limitou-se a acenar. Absoluta, senhor. Certo, disse o Sr. Mendes com uma voz decidida. Amanhã, às 9 horas, estarei de volta com o meu advogado e uma mala com o dinheiro do sinal. Se toda a documentação estiver em ordem, 24 horas depois, os 4-5 milhões de euros estarão na conta da senhora. Tudo aconteceu mais depressa do que eu esperava. O negócio histórico foi fechado em menos de 12 horas. Na manhã seguinte, pontualmente às 9 horas, o Sr. Mendes e a sua equipa estavam presentes. Toda a burocracia foi tratada rapidamente sob a supervisão das equipas de advogados de topo de ambas as partes. Eu, no papel de uma herdeira em apuros, só precisei de me sentar e assinar. Quando a última assinatura foi feita e a notificação de que os 4-5 milhões de euros tinham sido transferidos para a minha conta bancária secreta na Suíça,
apareceu, senti um verdadeiro alívio. O primeiro ataque fora um sucesso retumbante. Tinha transformado um ativo imobiliário numa enorme quantia de dinheiro líquido, pronto para as minhas próximas jogadas. A notícia de que a moradia de 5 milhões fora vendida num só dia espalhou-se como um terremoto. Os vizinhos não paravam de comentar. Meu Deus, a casa da Catarina foi mesmo vendida tão rápido. Devem estar na falência. Ouvi dizer que o marido dela teve prejuízos nos negócios. Coitada da rapariga, tão nova e já a ter de vender a casa para pagar as dívidas do marido. Eu ouvi tudo isto enquanto a empresa de mudanças chegava. Pedi ao Sr. Júlio que mandasse levar apenas os meus pertences pessoais e as recordações dos meus pais. Todos os móveis caros, aqueles que o Tiago tinha escolhido pessoalmente, ficaram para trás. Eu não queria levar nada que me recordasse daquele passado de enganos. Quando saí pelo portão pela última vez, olhei para trás, para a casa. Este lugar tinha sido o meu lar, o meu paraíso. Agora era apenas uma memória vazia. Mas não senti tristeza, porque sabia que isto não era um fim, era um começo. O começo de uma guerra em que eu já tinha a vitória garantida. O carro que me levou não foi para um lugar temporário. Foi diretamente para outra penthouse de luxo no centro da cidade, uma das propriedades que o meu pai me deixara secretamente. A partir daqui, eu iria reconstruir a minha vida e também, a partir daqui, assistiria à queda daquele que me traiu. Mas enquanto eu estava ocupada com os meus planos, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o Tiago e a Sofia continuavam imersos no seu sonho cor-de-rosa. Eles não faziam a menor ideia de que a casa para a qual planeavam regressar já não lhes pertencia. Quando chegaria a chamada fatídica do Sr. Júlio, e quão desesperada seria a reação deles ao saberem que tinham perdido tudo, a minha mudança foi rápida e discreta. Enquanto toda a Lisboa comentava a venda relâmpago da moradia, eu já estava instalada numa luxuosa penthouse num dos edifícios mais seguros da cidade, onde nenhum paparazzo ou detetive particular me conseguiria alcançar. Daqui, através das enormes janelas de vidro, eu conseguia ver toda a cidade. Mas, nos meus olhos, Lisboa já não era uma cidade de luz, mas sim um gigantesco tabuleiro de xadrez. E era eu quem movia as peças mais importantes. Vender a moradia foi apenas o primeiro passo, um golpe preventivo para cortar a retirada do Tiago. Mas eu sabia que não era suficiente. Ele ainda tinha dinheiro, ainda tinha outros bens em Portugal e, mais importante, ainda tinha o título de meu marido legal. Eu precisava de apertar o cerco, de lhe tirar absolutamente tudo, sem lhe deixar uma única via de escape. Logo na manhã seguinte, juntamente com a minha equipa de advogados, iniciei o segundo passo do plano: liquidação e congelamento. A primeira tarefa foi lidar com a enorme fortuna que eu agora possuía. Além dos 5 milhões de euros da venda da casa, eu tinha mais 2 milhões em dote que os meus pais me tinham dado, guardados em várias contas a prazo. No total, 5 milhões de euros. Um número capaz de impressionar qualquer um. Eu não podia deixar este dinheiro em bancos nacionais. Sabia que assim que o Tiago percebesse o que se passava, tentaria desesperadamente congelar as minhas contas, usando a lei para exigir a partilha dos bens comuns. Com a ajuda dos melhores consultores financeiros do Grupo Almeida, todo o montante de 5 milhões de euros foi habilmente retirado e movimentado através de vários canais de investimento, desde ações e obrigações a fundos em Singapura. No final, tudo foi legalizado e transferido para uma conta de residente não habitual secreta que o meu pai já me tinha preparado na Suíça. Em apenas 24 horas, no papel, a Catarina de Almeida, em Portugal, tornou-se uma pessoa praticamente sem patrimônio. Enquanto o dinheiro era movimentado, dei simultaneamente o passo legal decisivo. Sentei-me com o meu advogado e assinei o pedido de divórcio unilateral. Anexado a ele, não havia lamentações sentimentais.
mas sim um dossiê de provas robusto que o Sr. Júlio tinha recolhido. As fotografias do Tiago e da Sofia no aeroporto. Os extratos bancários que provavam o desvio de 700 mil euros da empresa. E até gravações das suas conversas com a amante, onde admitia ter me enganado. Com estas provas, disse o meu advogado com confiança, não só conseguiremos um divórcio rápido, como também podemos pedir ao tribunal uma ordem de congelamento imediato de todos os bens em nome do Sr. Tiago em Portugal, para garantir a execução da sentença. E era exatamente isso que eu queria. Eu não precisava de um cêntimo desses bens. O Audi que ele conduzia, o apartamento que comprou para os pais, as suas escassas ações na empresa de arquitetura. Tudo isso, comparado com o que ele me tirou, era uma gota no oceano. Mas eu queria confiscar-lhes. Queria que ele provasse a sensação de impotência, a sensação de ter tudo congelado, tal como ele congelou o meu coração. O pedido foi entregue no tribunal e apenas um dia depois foi emitida uma ordem de congelamento de emergência. Todas as contas bancárias em nome de Tiago Santos foram congeladas. Todas as transações de compra, venda ou transferência relacionadas com os seus bens foram suspensas. A rede fora lançada na perfeição. Nos Estados Unidos, ele estava prestes a ficar sem casa para onde voltar. Em Portugal, não lhe restava um tostão. Ele estava completamente isolado, sem recursos, como um animal encurralado numa jaula. Tudo foi concluído em apenas 3 dias. 3 dias suficientes para mudar um destino. Sentada na minha penthouse, olhava para o rio Tejo a fluir lentamente, sentindo uma estranha calma. Não sentia alegria, apenas o cansaço de uma batalha mental. Nesse momento, o Sr. Júlio entrou, segurando um telemóvel que vibrava. Senhora, é o Sr. Tiago a ligar. Olhei para o ecrã. A chamada vinha de um número dos Estados Unidos. Passara uma semana desde a sua partida. Provavelmente ligava para saber como estava a esposa, que ele pensava estar em casa, ansiosa, e também para começar a dar ordens ao Sr. Júlio. Eu não atendi, apenas entreguei o telemóvel ao Sr. Júlio. Atenda, disse eu, e diga exatamente o que eu lhe pedi. O Sr. Júlio acenou, atendeu a chamada e ativou o altifalante. Uma voz arrogante e presunçosa, demasiado familiar, soou do outro lado. Alô, Sr. Júlio, está tudo bem por aí? Sim, senhor, tudo normal. Ótimo. Lembre-se, seja discreto. Não deixe a minha mulher, a senhora, saber de nada. Diga apenas que estou sempre em reuniões. Se alguém perguntar, é isso que diz. Percebeu? Eu estava ali sentada, a ouvir em silêncio. O mesmo tom autoritário. A mesma mentira sem um pingo de remorso. Ele não fazia ideia de que, em poucos segundos, o seu mundo iria desmoronar-se por completo. Como reagiria ele ao ouvir a resposta fatídica do leal mordomo? A voz presunçosa do Tiago ecoou pelo altifalante, enchendo o silêncio da penthouse. Ele ainda estava imerso no seu papel de diretor todo-poderoso, convencido de que tudo em Portugal estava sob o seu controle e que a sua dócil esposa continuava em casa, à sua espera. Mal sabia ele que quem o ouvia dar ordens não era apenas o velho mordomo, mas também eu, a esposa a quem ele acabara de se referir. O Sr. Júlio manteve a sua calma habitual. Olhou para mim, como que a pedir uma última autorização. Eu acenei levemente com a cabeça. Era a hora. Senhor. Começou o Sr. Júlio. A sua voz já não era a de um empregado subserviente, mas sim firme e clara, a de alguém que transmite uma verdade inegável. Há algo que penso que o senhor precisa de saber. O quê? A voz do Tiago, do outro lado da linha, ainda tinha um tom arrogante, ligeiramente irritado por ser interrompido. A senhora voltou a fazer compras descontroladas? O Sr. Júlio ignorou a pergunta. Falou lentamente, cada palavra como um martelo a abater a arrogância do Tiago. Não é nada disso, senhor.
A senhora vendeu a moradia de 5 milhões de euros e partiu na semana passada. Seguiu-se um silêncio sufocante que durou alguns segundos do outro lado da linha. Conseguia imaginar o rosto do Tiago naquele momento. A presunção a desaparecer, substituída por um choque absoluto. O que é que disse? Conseguiu ele finalmente balbuciar, a voz falhando, já sem qualquer arrogância. Vendeu a casa? Está a brincar comigo? Por que é que vendeu a casa? A quem é que ela vendeu? Por quanto? Uma torrente de perguntas frenéticas. Em pânico, ele não perguntou por que é que eu parti, nem para onde fui. A sua primeira preocupação foi o dinheiro. Senhor, não sei os detalhes, respondeu o senhor Júlio, mantendo o seu tom calmo. Só sei que a senhora concluiu todos os procedimentos rapidamente. A casa tem um novo dono e a senhora já se mudou. Não disse para onde ia. Impossível. Impossível. Ouvi o Tiago gritar ao telefone, misturado com o som de algo a partir-se. Ela atreveu-se a fazer isso nas minhas costas? Com que direito é que ela vende a casa? Aquela casa é nossa. Senhor, respondeu friamente o senhor Júlio, a moradia, legalmente, está registrada em nome da senhora Catarina de Almeida. É um bem próprio dela, adquirido antes do casamento. Ela tem todo o direito de dispor dele. Outro silêncio. Desta vez, ouvi a respiração ofegante do Tiago. Ele fora encurralado pela própria lei. Sabia que o senhor Júlio tinha razão. A casa era o maior bem que ele sempre cobiçou, mas era algo em que nunca poderia tocar sem o meu consentimento. Então, para onde é que ela foi? Perguntou ele, a voz já desesperada. Não sei, senhor. A senhora não deixou qualquer recado. Apenas disse que, se o senhor ligasse, era para lhe dizer que o jogo acabou. Jogo? Sim. E, continuou o senhor Júlio, desferindo o golpe final, ela também me pediu para lhe dizer que lhe preparou uma surpresa. Talvez devesse verificar as suas contas bancárias. Dito isto, sem esperar por uma reação do Tiago, o senhor Júlio desligou o telefone de forma decisiva. A penthouse mergulhou no silêncio. Eu estava ali sentada, sem qualquer sentimento de satisfação, apenas um vazio. A peça tinha terminado, mas este era apenas o primeiro ato. Do outro lado do Atlântico, no luxuoso apartamento alugado na Califórnia, um verdadeiro pesadelo estava apenas a começar. Tiago, em choque após a chamada, tentou ligar de volta para o senhor Júlio sem sucesso. Ligou-me dezenas de vezes, mas o meu telemóvel estava desligado numa gaveta. Ligou para os seus pais em Portugal. O quê? Vendeu a casa? Gritou a sua mãe, a dona Amélia, ao telefone. Impossível, ela teve mesmo coragem? O seu pai, mais calmo, mas com a voz igualmente preocupada, disse, calma, filho, deve ser só uma birra. Os teus pais vão ver o que se passa. Mas quando chegaram à moradia, foram recebidos por um portão de ferro trancado e uma equipa de seguranças desconhecida. Desculpem, esta é uma propriedade privada. Os senhores não podem entrar. O pânico instalou-se de vez. Tiago começou a verificar as suas contas. Abriu a aplicação do banco e ficou paralisado. Todas as suas contas em Portugal, desde a conta à ordem, a conta poupança e a conta de títulos, exibiam uma mensagem a vermelho, conta congelada por ordem judicial. Ele não tinha um único cêntimo em Portugal. A sua única esperança eram os cartões de crédito internacionais. Verificou apressadamente os limites. Ainda estavam disponíveis. Soltou um suspiro de alívio. Pelo menos ainda tinha dinheiro para manter a vida de luxo nos Estados Unidos, para cuidar da Sofia e do filho que estava para nascer. Mal sabia ele que era apenas uma falsa tranquilidade, que uma armadilha ainda maior o esperava. Quando se aperceberia disso? E qual seria a reação da sua amante ao descobrir que o seu magnata estava à beira da falência? O choque de ter as suas contas em Portugal congeladas abalou o Tiago, mas ele tentou manter a calma. Convenceu-se de que era apenas um ato de raiva da minha parte e que assim que voltasse,
Algumas palavras doces resolveriam tudo. Além disso, ainda tinha os seus cartões de crédito internacionais, com limites elevados, o suficiente para continuar a sua vida luxuosa nos Estados Unidos e manter a sua amante, Sofia, ao seu lado. Ele tinha tudo planeado. Deixaria Sofia ter o bebê ali, garantir a cidadania americana para a criança, e isso seria o seu trunfo para negociar comigo quando voltasse. Ele ainda acreditava que eu o amava tanto que seria capaz de aceitar qualquer coisa. Ele não contou toda a verdade a Sofia. Disse-lhe apenas que a empresa em Portugal estava a passar por alguns problemas, que as contas estavam temporariamente congeladas, mas que tudo estava sob controle. A Sofia, uma mulher que só conhecia o luxo, não se importou muito. Desde que o Tiago pudesse pagar pelas suas compras e jantares caros, o resto não importava. Eles continuaram a sua vida de excessos e compras. O Tiago gastava ainda mais de propósito, como forma de afirmar o seu estatuto e esconder o medo crescente dentro de si. E então, o segundo golpe, o golpe fatal, em solo americano, chegou numa tarde solarenga em Beverly Hills. Nesse dia, após uma consulta de rotina numa prestigiada clínica de obstetrícia, a Sofia insistiu que o Tiago a levasse a Rodeo Drive, o paraíso das compras para os super ricos. Ela já andava de olho numa mala Hermes Birkin de pele de crocodilo rosa, uma edição limitada. "Meu amor", disse ela, mimando-o e agarrando-lhe o braço, "estou quase a ter o bebê. Compras-ma como presente de celebração. Quando o nosso filho nascer, vou precisar de levar muitas coisas." Apesar de sentir um aperto no coração com o preço da mala, que ascendia a centenas de milhares de dólares, o Tiago, para manter as aparências e agradar a sua bela companheira, acedeu. "Se gostas, faço-te todas as vontades." Entraram na luxuosa loja da Hermès. O Tiago tirou da carteira o seu American Express Centurion, o poderoso cartão preto do qual tanto se orgulhava. Entregou o cartão à funcionária com um ar de confiança. A funcionária sorriu e passou o cartão, mas o sorriso desapareceu do seu rosto, substituído por uma expressão de embaraço. Ela passou o cartão novamente, e mais uma vez. "Senhor", disse ela, erguendo o olhar com um tom apologético, "lamento, mas o seu cartão foi recusado." "Recusado?" O Tiago ficou petrificado. "Impossível. Verifique de novo. O meu cartão nunca tem problemas. Senhor, já tentei várias vezes. O sistema indica que o cartão foi bloqueado pelo banco emissor." Todos os olhares na loja viraram-se para eles. A Sofia, que estava a experimentar a mala com entusiasmo, corou de vergonha. "Tiago, o que se passa?" sussurrou ela, irritada. "Não pagaste a fatura do mês passado? Que disparate!" retorquiu o Tiago. Ele tirou rapidamente outro cartão, um Visa Infinite. "Tente este." O resultado foi o mesmo. "Senhor, este cartão também foi recusado." Foi nesse momento que o Tiago entrou em pânico. O suor frio escorria-lhe pela testa. Ele tirou todos os cartões da carteira, todos da mais alta categoria. Mas a resposta foi sempre o mesmo abanar de cabeça embaraçado da funcionária. Todos os seus cartões de crédito, aqueles que ele pensava serem ilimitados, tinham sido bloqueados. Ele não compreendia. Eram todos cartões secundários, ligados à minha conta principal. Como é que eu os podia ter bloqueado? Ele não sabia que, como titular principal e com o apoio de uma equipa jurídica de topo, eu tinha todo o direito de o fazer. Deixei-o gastar durante uma semana apenas para reunir mais provas do seu estilo de vida extravagante. "Meu amor, desculpa", disse o Tiago, virando-se para a Sofia, gaguejando. "Deve haver algum engano no banco. Que tal? Que tal voltarmos noutro dia?" Mas a Sofia já não tinha paciência. Atirou a Birkin para cima do balcão com raiva. "Engano? Não me parece que haja engano nenhum." "Tiago, diz-me a verdade. Estás falido, não estás?" "Não, claro que não", negou ele apressadamente.
Então por que é que os teus cartões não funcionam? Não tentes enganar-me. Começaram a discutir ali mesmo, no meio da loja de luxo, sob os olhares curiosos e desdenhosos dos outros clientes. Finalmente, o Tiago teve de arrastar a Sofia para fora da loja, humilhado e envergonhado. O verdadeiro pesadelo começava. Sem cartões de crédito, o dinheiro que tinham levado estava quase a acabar depois de dias de gastos excessivos. Estavam presos nos Estados Unidos, num hotel de luxo que já não podiam pagar. A clínica onde a Sofia estava registrada para o parto começou a ligar, exigindo o pagamento adiantado do pacote de parto de dezenas de milhares de dólares. O amor cor-de-rosa foi rapidamente substituído por discussões constantes sobre dinheiro. Não acredito que te deixaste chegar a este ponto. Prometeste-me uma vida de rainha. O nosso filho está quase a nascer. Vais deixá-lo nascer na rua? As acusações da Sofia eram como facas no ego já destroçado do Tiago. Ele tinha perdido tudo: carreira, casa, carros, dinheiro, e agora até a amante por quem tinha arriscado tudo lhe estava a virar as costas. Mas, no seu desespero, uma ideia surgiu-lhe. Ele ainda tinha uma última carta para jogar. Uma carta que ele acreditava poder virar o jogo a seu favor. Qual seria essa carta? Seria a sua salvação ou iria apenas afundá-lo ainda mais no pântano do desespero? Enquanto o Tiago e a Sofia enfrentavam o seu pesadelo financeiro nos Estados Unidos, em Portugal, eu dava o passo seguinte do meu plano: desaparecer por completo. Depois de vender a moradia e congelar os bens do Tiago, não voltei para a mansão da minha família. Sabia que seria o primeiro lugar onde ele e a sua família me procurariam. Em vez disso, mudei-me com o Sr. Júlio para outra penthouse, uma das propriedades secretas da minha família, no topo de um arranha-céus no centro da cidade, com um sistema de segurança de várias camadas. A primeira coisa que fiz na minha nova casa foi partir o meu antigo cartão SIM, o cartão que guardava todos os contactos do meu passado. Comecei a usar um número novo, um número que apenas o Sr. Júlio, o meu pai, e a minha equipa de advogados conheciam. Também apaguei todas as minhas contas de redes sociais. A Catarina de Almeida, a esposa dócil, a herdeira do diretor Tiago Santos, tinha se evaporado oficialmente do mundo. Não fiz isto por medo. Filo para que o Tiago provasse o sabor do pânico e da impotência por não me conseguir encontrar nem controlar. Queria que ele vivesse atormentado por perguntas. Onde estou? O que estou a fazer? E qual será o meu próximo golpe? O seu pânico chegou mais depressa do que eu imaginava. Nos Estados Unidos, após o choque do bloqueio dos cartões, o Tiago ligou-me incessantemente. Dezenas, centenas de chamadas para um número que já não existia. Primeiro, foram mensagens de insultos e ameaças. Catarina, que raio de jogo é este? Desbloqueia os meus cartões agora. Achas que me metes medo? Não exageres. Mas, ao receber apenas silêncio em troca, o seu tom começou a mudar. A arrogância desapareceu, dando lugar à confusão. Catarina, desculpa. Onde estás? Atende o telefone. Sei que errei. Volta. Vamos conversar. Tudo se pode resolver. E, por fim, o desespero. Por favor, responde-me. Estou mesmo sem um tostão. A Sofia está quase a ter o bebê. Não pode ser tão cruel. Eu lia estas mensagens, reencaminhadas pelo Sr. Júlio através de um sistema de monitorização, sem sentir qualquer emoção. Cruel? Comparado com ele, atirar-me uma nota de 5 euros e abandonar-me sozinha no hospital, as minhas ações eram demasiado humanas. Sem conseguir contactar-me, o Tiago ligou aos nossos amigos em comum, mas todos receberam a mesma instrução da minha parte. Estou bem, mas não quero ser incomodada. Ninguém sabia onde eu estava. Ninguém lhe podia dar qualquer informação. Ele estava a gritar para o vazio. Ao mesmo tempo, o meu pai e o Sr. Júlio executavam discretamente os próximos passos. Não se limitaram a retirar o capital.
iniciaram uma campanha de rumores deliberada. A informação de que a empresa do Tiago estava afundada em dívidas, de que ele estava em risco de falência, foi habilmente divulgada nos círculos empresariais. Os parceiros restantes, aqueles que ainda não tinham sido afetados pela retirada de capital, começaram a ficar receosos e a procurar uma saída. A empresa do Tiago, já abalada, estava agora à beira do colapso. O Tiago, longe nos Estados Unidos, só podia assistir impotente à desintegração do seu império através das chamadas cada vez mais raras dos poucos funcionários que restavam. Tentou voar para Portugal para resolver a situação, mas sem dinheiro e sem cartões de crédito, nem sequer conseguia comprar um bilhete de avião em classe econômica. Ele estava verdadeiramente preso, encurralado na armadilha de luxo que ele próprio criara. O meu desaparecimento, o meu silêncio, revelou-se a mais terrível tortura psicológica. Obrigou-o a enfrentar a sua impotência, a provar o sentimento de abandono, o mesmo sentimento que ele me tinha causado. Na minha luxuosa penthouse, olhava pela janela para a cidade. Sabia que, algures muito longe, um homem me procurava desesperadamente. Mas ele nunca mais encontraria a Catarina de antigamente. A pessoa que ele teria de enfrentar seria uma Catarina completamente diferente, uma pessoa que decidiria o seu destino. Mas enquanto o Tiago se afundava no desespero, a sua amante, Sofia, uma mulher pragmática e inteligente, ficaria sentada à espera do fim ou teria os seus próprios planos para se salvar a si e ao filho que carregava. O meu desaparecimento era como um fantasma que assombrava o Tiago dia e noite. Ele estava preso nos Estados Unidos, sem dinheiro, sem poder, apenas com uma impotência e um medo crescentes. Mas quem sentia mais agudamente este colapso não era o Tiago, mas sim a Sofia. O que a atraiu para o Tiago? A sua aparência elegante, o carro desportivo, os presentes de marca e a promessa de um futuro como esposa de um homem rico. Ela aceitou engravidar, segui-lo para um país estrangeiro, tudo pela promessa de uma vida de luxo, de o seu filho ter cidadania americana e uma fortuna. Mas agora, todas essas promessas estavam a desfazer-se diante dos seus olhos. O sonho de ascensão social da Sofia transformou-se rapidamente num pesadelo. Foram expulsos do hotel de 5 estrelas por não conseguirem pagar e tiveram de se mudar para uma pensão barata, numa zona problemática. A clínica de obstetrícia, onde ela estava registrada, enviava constantemente faturas em atraso, ameaçando recusar o parto se não pagassem adiantado os custos avultados. Os jantares em restaurantes de luxo foram substituídos por noodles instantâneos e fast food. A Sofia, uma influencer habituada a ser mimada, nunca tinha conhecido a privação. Esta mudança súbita era insuportável para ela. O amor cor-de-rosa foi rapidamente substituído por discussões constantes. "Tiago, olha para ti", gritava ela no quarto apertado, com um cheiro a mofo no ar. "O que é que me prometeste? Prometeste-me uma vida de rainha. E agora? Tenho de viver neste buraco, sem dinheiro nem para comprar leite para grávidas." "Cala-te." O Tiago também perdera a paciência. "Achas que eu quero isto? Estou a tentar resolver as coisas." "Resolver? Como?" riu a Sofia com desprezo, sentado aí a arrancar os cabelos e a ligar para alguém que nunca atende. "Tiago, não quero saber quem é a tua mulher nem o que ela faz. Só sei que o nosso filho está quase a nascer e tu tens de assumir a tua responsabilidade." Ela começou a apresentar as suas exigências, as exigências de alguém encurralado que só pensa em si. "Agora só há 2 opções", disse ela, com a voz firme. "Ou ligas para os teus pais, dizes-lhes para venderem a casa, os terrenos e nos mandarem o dinheiro. Ou vendes já as tuas ações na empresa." "Estás louca?" gritou o Tiago. "Os meus pais não têm esse dinheiro. A casa é o único sítio que eles têm para viver. E as ações da empresa estão todas congeladas. Como é que as vou vender? Não quero saber", gritou a Sofia, com lágrimas a escorrer pelo rosto. "Isso é problema teu.
Se não consegues cuidar de mim e do teu filho, não me culpes por ser cruel. Não vou deixar o meu filho nascer neste buraco. Ela começou a pressioná-lo. Ameaçou ir-se embora, ameaçou abortar. Usou o próprio filho no seu ventre como uma ferramenta para chantagear o homem a quem um dia jurara amor. O Tiago estava num beco sem saída, preso entre a esposa desaparecida com uma fortuna e a amante grávida cada vez mais desesperada. Tentou ligar para os pais, mas só ouviu choro e lamentações. Eles também estavam na miséria, enfrentando o desprezo dos vizinhos. No seu desespero, o Tiago fez algo louco. Recorreu a agiotas da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Hipotecou o seu passaporte, assinou contratos de empréstimo com juros exorbitantes, apenas para conseguir algum dinheiro para acalmar a Sofia e pagar as despesas do hospital. Ele não sabia que essa ação era o seu último prego no caixão, que estava a cavar a sua própria sepultura. Empurrou-se para um caminho sem retorno, um caminho onde pagaria um preço muito mais alto do que apenas a perda de dinheiro. Em Portugal, através da rede do Sr. Júlio, eu estava a par de todos os seus movimentos. Sabia das discussões, da traição da Sofia e do empréstimo do Tiago. Não intervim, apenas observei em silêncio. Este era o karma que eles tinham de enfrentar. O barco do seu amor, construído sobre mentiras e materialismo, estava agora a afundar-se em alto mar. Mas afundaria pacificamente ou, antes de se afundar por completo, as pessoas a bordo iriam devorar-se umas às outras para lutar pela última oportunidade de sobrevivência? E a Sofia, uma vez desiludida, ficaria de braços cruzados ou faria uma jogada inesperada? Enquanto o Tiago se debatia com as dívidas e as críticas da sua amante nos Estados Unidos, em Portugal, eu sabia que era a altura de desferir o golpe final. Ele estava financeiramente quebrado, emocionalmente ferido. Era a altura de destruir completamente a última coisa a que ele se agarrava, o seu título de diretor talentoso e a empresa de arquitetura da qual tanto se orgulhava. Não agi diretamente. O meu pai e eu traçamos um plano mais subtil, um ataque através da imprensa sensacionalista. A mesma arma que pessoas como o Tiago costumavam usar se ia agora contra ele. O Sr. Júlio, através de algumas fontes internas anônimas, divulgou habilmente informações a alguns tabloides e páginas de redes sociais especializadas em notícias de escândalos. A informação não era toda a verdade, mas sim uma meia-verdade, distorcida propositadamente. Diretor de empresa de arquitetura foge para os EUA com 700 mil euros da empresa e a amante. Tiago Santos. O retrato de um vigarista que abandonou a esposa, roubou a empresa para construir um novo ninho de amor no estrangeiro. Manchetes sensacionalistas acompanhadas de provas parciais, mas extremamente convincentes. Fotografias do Tiago e da Sofia no aeroporto que eu forneci. Extratos de algumas transferências para o estrangeiro, correspondentes aos 700 mil euros que ele desviou, e testemunhos anônimos de ex-funcionários sobre o estilo de vida extravagante do diretor. Uma história perfeita foi construída. Um diretor incompetente que usou a sua aparência para enganar e depois de esvaziar os cofres da empresa fugiu, deixando para trás um caos e acionistas desesperados. A tempestade mediática explodiu. A opinião pública, já curiosa sobre o rápido colapso da Santos Arquitetos, tinha agora uma resposta. A indignação aumentou. As pessoas insultavam o Tiago, chamando-lhe canalha, vigarista, um Dom Juan moderno. As consequências chegaram mais depressa do que a velocidade da propagação das notícias. Os restantes acionistas da empresa, que tinham investido o seu dinheiro no talento do Tiago, ficaram furiosos ao ler as notícias. Perceberam que tinham sido enganados. Foram à sede da empresa, exigindo uma explicação, exigindo o seu dinheiro de volta, mas foram recebidos por um escritório vazio e funcionários desorientados. Os parceiros, que ainda hesitavam, tinham agora uma razão justificada para se afastarem.
Cancelaram contratos em massa, apresentaram processos a exigir indemnizações. O navio chamado Santos Arquitetos, já com o casco furado, foi agora despedaçado pelas ondas furiosas. O Tiago, nos Estados Unidos, só podia assistir impotente ao colapso do seu império virtual através do ecrã do telemóvel. Tentou ligar para Portugal, tentou defender-se. Não é verdade, eu não fugi, fui vítima de uma armadilha. Mas ninguém acreditava nele. Aos olhos de todos, ele era apenas um vigarista a tentar justificar-se. Os seus pais também só conseguiam chorar, impotentes. Tentaram defender o filho perante os vizinhos e familiares, mas só receberam olhares de desprezo e sussurros pelas costas. Tal pai, tal filho, são todos uma cambada de vigaristas. A humilhação, a vergonha, atingiram o auge. Eles tinham perdido tudo, não só o dinheiro, mas também a honra, algo que um dia valorizaram mais do que a própria vida. Enquanto isso, eu continuava na minha penthouse, observando silenciosamente todos os desenvolvimentos. Sentia apenas uma fria sensação de justiça. Este era o preço a pagar pela traição. Ele quis construir um futuro brilhante sobre o meu sofrimento. Agora teria de se afundar nas cinzas que ele próprio criou. Mas eu sabia que a história ainda não tinha acabado. Um animal encurralado, sem nada a perder, torna-se extremamente perigoso. O Tiago, depois de perder a carreira e a honra, o que faria a seguir? Aceitaria a sua derrota ou cometeria um ato final de loucura? E a Sofia? Que papel desempenharia neste colapso? Seria uma vítima ou uma desertora inteligente? A tempestade mediática que eu criei varreu tudo, deixando para trás as cinzas da Santos Arquitetos e da honra da família Santos. O Tiago, de um jovem diretor aclamado, tornou-se um vigarista condenado pela sociedade. Ele estava preso nos Estados Unidos, não só sem dinheiro, mas também sem saída. A vida no quarto de pensão barato tornava-se cada vez mais sufocante. A dívida com os agiotas crescia a cada dia. A Sofia, com a sua barriga de grávida cada vez maior, também perdera a paciência. As suas discussões já não eram sobre malas Hermès ou carros de luxo, mas sim sobre cada refeição, cada dólar gasto. Tiago, o que é que vais fazer? Gritava a Sofia, apontando para o aviso final do hospital. Dizem que se não pagarmos esta semana não me aceitam. Vais deixar-me dar a luz na rua? Eu sei. Para de gritar. O Tiago também perdera a calma. Ele arrancava os cabelos. Estou a tentar encontrar uma solução. Mas ele já não tinha soluções. Os amigos viraram-lhe as costas, os parceiros processaram-no. A família em Portugal também estava em apuros. Ele estava verdadeiramente encurralado. Finalmente, depois de muitas noites sem dormir, enfrentando a dura realidade de que o seu sonho americano se tinha desfeito, o Tiago foi forçado a tomar a decisão mais amarga: voltar. Voltar a Portugal, enfrentar o caos que ele próprio criou e, mais importante, encontrar-me, a sua última tábua de salvação. Mas até mesmo voltar não foi fácil. Sem dinheiro e com o passaporte retido pelos agiotas, ele teve de engolir o orgulho e pedir ajuda à embaixada portuguesa nos Estados Unidos. Depois de procedimentos complicados e humilhantes, chamadas de garantia de familiares em Portugal, ele finalmente conseguiu 2 bilhetes de avião em classe econômica para casa. O voo de mais de 15 horas da Califórnia para Lisboa foi provavelmente o voo mais longo e pesado da vida de ambos. Não trocaram uma única palavra. O Tiago estava imerso em ansiedade e medo do que o esperava em casa. A Sofia permanecia em silêncio, a olhar pela janela, mas certamente a planear a sua própria fuga. O seu sonho de ser esposa de um homem rico tinha acabado. O avião aterrou no aeroporto Humberto Delgado numa tarde abafada. Quando o Tiago e a Sofia, com um ar cansado e abatido, carregando malas baratas, saíram pela porta de desembarque, não foram recebidos por familiares. Senhor Santos, onde é que se meteu? Andamos loucos à sua procura.
Um grupo de homens de ar ameaçador, liderado por um homem corpulento e cheio de tatuagens, cercou-os. Eram os seus credores, os acionistas que ele tinha enganado, que tinham lido as notícias da sua fuga e que o esperavam no aeroporto há dias. Quem são vocês? O Tiago empalideceu, puxando instintivamente a Sofia para trás de si. Quem somos? Riu o homem corpulento. Somos os teus credores. Levaste o dinheiro dos teus amigos para ires gozar a vida com a tua amante e agora finges que não nos conheces? Não. Há aqui um mal-entendido, tentou explicar o Tiago. Que mal-entendido? Interrompeu outro homem. Está nos jornais. Se não nos pagares hoje, não sais deste aeroporto. A multidão começou a empurrar e a insultar. A Sofia, grávida, gritou de medo. A cena tornou-se caótica. Outros passageiros, curiosos, juntaram-se para ver, tirando fotografias e filmando com os telemóveis. E claro, os jornalistas que eu tinha arranjado também estavam lá, a registrar todos os detalhes desta dramática recessão. A imagem do outrora elegante diretor a ser cercado e insultado por credores no aeroporto tornou-se rapidamente noutra notícia de última hora. Finalmente, a segurança do aeroporto teve de intervir. O Tiago e a Sofia foram levados para uma sala da segurança para prestar declarações. Mas quando saiu, ele estava completamente destroçado. A humilhação e a vergonha atingiram o auge. Ele não regressou como um diretor, mas como um criminoso. Mas seria este o fundo do poço, ou haveria ainda outras surpresas à sua espera na casa da qual ele um dia fora o senhor? A tempestuosa recessão no aeroporto foi apenas o início da série de humilhações do Tiago. Depois de serem libertados pela segurança do aeroporto, ele e a Sofia não tinham para onde ir. O apartamento de luxo alugado para a Sofia fora reclamado pelo senhorio. A nossa moradia fora vendida. A única opção que lhe restava era levar a sua amante grávida para viver temporariamente com os pais, numa modesta casa nos subúrbios. Um diretor e uma influencer a viverem apertados num espaço exíguo, enfrentando as críticas da sua mãe, o silêncio assustador do seu pai e os olhares desdenhosos dos vizinhos. A vida cor-de-rosa desmoronara-se por completo, deixando apenas uma realidade crua e sem saída. Tendo perdido tudo, sem outra alternativa, restava-lhes apenas um último recurso, o mais baixo e descarado de todos: implorar. Numa manhã, enquanto eu tomava o pequeno almoço com o meu pai no tranquilo jardim da nossa mansão, a empregada entrou a correr, em pânico. Senhor, menina, a família do senhor Tiago está lá fora, ao portão. Estão de joelhos. O meu pai e eu trocamos um olhar. A peça que tínhamos previsto estava finalmente prestes a começar. Levantei-me. Deixe-os ficar de joelhos. Quando eu der o sinal, abra o portão. Subi ao meu quarto, vesti um vestido simples e maquilhei-me discretamente. Não queria parecer poderosa. Queria parecer uma esposa magoada, para ver até onde eles levariam a sua atuação. Através do monitor da câmara, vi-os ajoelhados em frente ao portão. O Tiago, a sua mãe, o seu pai, os três. A mãe chorava e lamentava-se em voz alta para os curiosos que se juntavam. Meu Deus! A minha nora zangou-se com o marido e foi-se embora. Agora o meu filho vem, arrependido, pedir-lhe perdão e ela não o deixa entrar. Que vida tão desgraçada a minha! Eles estavam a usar a opinião pública, a compaixão dos outros, para me pressionar. Uma tática verdadeiramente suja. Depois de quase 1 hora de espetáculo, quando já se tinha juntado uma multidão considerável, dei o sinal ao segurança para abrir o portão. Foram convidados a entrar na sala de estar. Assim que me viram, os três correram na minha direção. O Tiago atirou-se aos meus pés, agarrando-me às pernas. Catarina, eu errei. Sei que errei. Perdoa-me, por favor. Foi tudo culpa da Sofia. Ela armou-me uma cilada. Ela enfeitiçou-me. Eu só te amo a ti.
A mãe também chorava compulsivamente. Catarina, minha querida, perdoa o Tiago. Ele foi tolo, foi enganado. Tu és a mulher dele, se não tiveres pena dele, quem terá? Vê como a nossa família está destruída. Ainda tens coragem de ser assim? Eles atuaram de forma brilhante. Um marido seduzido por uma sereia, uma família lamentável destruída por uma terceira pessoa. Estavam a tentar transformar-me, a vítima, numa esposa egoísta e mesquinha que não sabia perdoar. Fiquei em silêncio, deixando-os representar os seus papéis até ao fim. Olhei para o homem ajoelhado aos meus pés, o mesmo que me atirara uma nota de 5 euros e partira cruelmente. Olhei para a sogra que incentivara o filho a abandonar-me. Os seus sorrisos, as suas palavras, tudo tão falso, tão repugnante. Quando as suas lágrimas secaram e já tinham dito tudo o que tinham para dizer, falei calmamente, a minha voz desprovida de emoção. Acabaram a peça? Os três ficaram estarrecidos. Se já acabaram, continuei. Agora é a minha vez. Fiz um sinal ao Sr. Júlio. Ele, com uma expressão séria, colocou um tablet em cima da mesa e ligou-o. No ecrã não havia um vídeo, mas sim uma série de ficheiros de áudio e imagens. Cilada? Ri friamente. Então deixem-me mostrar-vos quem realmente armou a cilada. Cliquei num ficheiro de áudio. A voz familiar da minha sogra soou. Ela viu que o marido estava com umas pequenas dificuldades e fugiu logo com o filho para os braços de outro homem, sabem? Cliquei noutro ficheiro. Desta vez, era a voz do Tiago a sussurrar com a Sofia num hotel. Assim que aquela idiota da minha mulher assinar os papéis, teremos tudo. Passei para as fotografias. O Tiago e a Sofia em clima romântico nos Estados Unidos. Extratos das transferências secretas que ele lhe fez. E mensagens onde planeavam como me extorquir dinheiro. Vejam, disse eu, com a voz firme. Isto é ser vítima de uma cilada? Ou é um plano meticulosamente calculado pelo vosso querido filho? Os meus sogros ficaram pálidos, sem uma gota de sangue no rosto. Não podiam acreditar que todas as suas ações, todas as suas palavras estavam nas minhas mãos. O Tiago também ficou atordoado. Não compreendia como eu tinha conseguido aquilo. Só sabia que a sua peça de arrependimento tinha falhado redondamente. E há mais, disse eu, desferindo o golpe final. Mostrei-lhes o extrato da conta bancária do Tiago, onde constavam grandes transferências sem justificação. Para que usaste este dinheiro, Tiago? Queres que eu diga ou preferes que a polícia descubra por si? Estava a referir-me aos 700 mil euros que ele desviou da empresa, um crime que o podia levar para a prisão. O medo absoluto estampou-se nos olhos do Tiago. Ele sabia que eu não tinha apenas provas da sua traição. Eu tinha a sua liberdade nas minhas mãos. A peça da súplica transformou-se num julgamento. Eles vieram na esperança de virar o jogo com lágrimas. Mas enganaram-se. Enfrentaram uma Catarina completamente diferente. Alguém que já não acreditava em lágrimas, apenas em provas. Mas será que a verdade revelada os faria despertar? Ou, no seu desespero, teriam reações ainda mais loucas? E a amante, Sofia, a carta que ainda não fora jogada, que papel desempenharia no colapso final? O confronto na mansão terminou com a derrota esmagadora da família Santos. Saíram cabisbaixos, não com a esperança de perdão, mas com um medo profundo. Sabiam que eu já não era a ingênua Catarina de antigamente. Tinha em mãos provas suficientes para levar o Tiago à prisão. O jogo estava completamente nas minhas mãos, mas não agi de imediato. Quis dar-lhes mais algum tempo. Tempo para o medo os corroer. Tempo para os seus conflitos internos explodirem. E eu sabia que o elo mais fraco, a primeira peça do dominó a cair, seria a Sofia. E, de facto, poucos dias depois, começou uma nova peça, ainda melhor do que a cena de súplica da minha família por afinidade. A Sofia, depois de regressar a Portugal humilhada com o Tiago, deixou de receber o luxo a que estava habituada.
Foi forçada a viver com os pais dele, enfrentando as críticas da sogra, o silêncio assustador do sogro e um futuro incerto. A gravidez avançava, o parto aproximava-se, mas não havia dinheiro. O sonho de ser esposa de um jovem diretor tinha se desvanecido. E quando uma mulher pragmática não consegue o que quer, torna-se extremamente perigosa. Ela começou a pressionar o Tiago. Tiago, e o dinheiro? Prometeste que cuidarias de mim e do nosso filho. Agora vais deixar o meu filho nascer nesta casa miserável? Eu estou a tentar arranjar uma solução. Gaguejou o Tiago, já devastado e agora impotente perante as acusações da amante. Dá-me mais tempo. Tempo? Eu já não tenho tempo, gritou a Sofia. Se tu não consegues resolver, eu resolvo a minha maneira. E a sua maneira foi virar-se contra o seu próprio amante. Numa manhã, recebi uma chamada de um número desconhecido. Sou eu, a Sofia. A sua voz do outro lado da linha já não era mimada, mas fria e calculista. O que queres? Perguntei. Quero encontrar-me consigo. Temos um inimigo em comum e acho que podemos cooperar. Não pude deixar de sorrir com desdém. Cooperar. Que ridículo! Mas ainda assim concordei. Queria ver que truques aquela raposa astuta tinha na manga. Encontramo-nos num café discreto. A Sofia parecia mais abatida, mas o seu olhar continuava afiado. Foi direta ao assunto. Senhora Catarina, sei que quer destruir o Tiago, e eu tenho o que precisa. Ela colocou um telemóvel em cima da mesa. Aqui dentro, disse ela, estão todas as provas dos seus negócios ilegais. Os contratos fantasma, as operações de lavagem de dinheiro, os subornos a parceiros. Ele costumava orgulhar-se e contar-me tudo. Mal sabia ele que eu gravei tudo. Fiquei estupefacta. Nunca imaginei que ela pudesse ser tão maquiavélica. Ela preparara a sua rota de fuga há muito tempo. Por que é que me estás a dar isto? Perguntei desconfiada. Porque ele me traiu, disse a Sofia, com a voz cheia de ressentimento. Ele prometeu-me um futuro, mas agora quer empurrar-me para um beco sem saída. Não vou permitir. Preciso de dinheiro, muito dinheiro, para compensar a minha juventude perdida e para cuidar deste filho. Ela olhou-me nos olhos. Dê-me 200.000 euros. Em troca, entrego-lhe todas estas provas. Pode usá-las para o arruinar, até mesmo para o mandar para a prisão. E eu pego no dinheiro e desapareço para sempre. Uma troca justa. Olhei para ela, uma jovem bonita cuja alma fora corrompida pelo dinheiro. Senti um misto de desprezo e pena, mas não concordei. Achas que sou assim tão estúpida? Ri friamente. Não preciso de gastar um cêntimo para obter estas provas. Se apresentar as que já tenho em tribunal, ele já estará em apuros. E tu, como cúmplice, também não escaparás. O rosto da Sofia empalideceu. Ela não esperava que eu fosse tão firme. Mas, continuei, posso dar-te outra opção. Em vez de me venderes as provas, por que não as usas para falar diretamente com ele? Os olhos da Sofia brilharam. Ela percebeu a minha intenção, e a peça da autofagia começou. Naquela mesma tarde, a Sofia encontrou-se com o Tiago. Já não chorou nem o acusou. Colocou o telemóvel na mesa e reproduziu a gravação de uma das suas operações de lavagem de dinheiro. O Tiago ficou paralisado. Não podia acreditar que a amante em quem tanto confiava lhe estava a apontar uma faca às costas. Escolhe, disse a Sofia, com a voz gélida. Ou me transferes 500.000 euros como indemnização. Ou tudo isto estará na mesa da polícia amanhã de manhã. O Tiago desmoronou completamente. Não tinha dinheiro, não tinha poder e agora estava a ser chantageado pela sua própria amante. Tentou implorar, fazer promessas, mas a Sofia já não acreditava numa única palavra sua. O confronto entre os dois traidores atingiu o clímax. Insultaram-se, agrediram-se verbal e fisicamente. O senhor Júlio, que os seguia discretamente, gravou toda a cena.
As duas pessoas que um dia se abraçaram em hotéis de luxo estavam agora a devorar-se como animais selvagens por causa do dinheiro. A traição da natureza humana foi exposta da forma mais crua. O amor construído sobre mentiras e materialismo só podia terminar em traição e ódio. Mas como terminaria esta peça? O que faria o Tiago, encurralado para escapar à chantagem da Sofia? Ou cometeria um ato final de loucura, arrastando todos consigo para o abismo? A guerra entre o Tiago e a Sofia parecia uma tragicomédia, onde dois antigos aliados na mentira se viravam agora um contra o outro. O Tiago, encurralado, já não tinha dinheiro para satisfazer as exigências da Sofia. Teve de vender os seus últimos bens de valor e até pedir mais empréstimos de fontes duvidosas, mas ainda assim não foi suficiente. O desespero e a pressão transformaram-no numa pessoa diferente, sempre a viver com medo e paranoia. Enquanto eles se destruíam mutuamente, o meu processo de divórcio chegou finalmente a tribunal. Nesse dia, entrei no tribunal, já não como a Catarina sofredora ou rancorosa. Sentia apenas uma estranha calma. Estava ali, não para me vingar, mas para pôr um ponto final num capítulo errado da minha vida. O Tiago também estava presente, mas era apenas uma sombra de si mesmo. Estava magro, com olheiras profundas e um olhar vazio. Sentou-se do outro lado, sem coragem para me encarar. A audiência foi rápida. Com todas as provas irrefutáveis que a minha equipa de advogados apresentou, desde as fotos da traição, os extratos dos desvios da empresa, até a declaração assinada por ele, todos os argumentos da defesa do Tiago se tornaram inúteis. O seu advogado ainda tentou argumentar que os bens comuns deviam ser partilhados, que a carreira do Tiago também era um patrimônio construído durante o casamento. Mas o meu advogado refutou de imediato. Meritíssimo juiz, disse ele com firmeza, a carreira do Sr. Santos, como provamos, foi inteiramente construída graças ao apoio e influência da família da minha cliente. Não foi fruto de um esforço conjunto, mas parte de um teste de casamento que falhou. Além disso, com os seus atos de adultério, traição e fraude sistemática, o Sr. Santos violou gravemente a lei do casamento e da família, causando danos morais irreparáveis à minha cliente. Finalmente, a sentença foi proferida, clara e decisiva. O tribunal concedeu o meu pedido de divórcio. A guarda total do meu filho foi-me atribuída. O Tiago foi privado do direito de visita até provar uma mudança e estabilidade psicológica. Quanto aos bens, a moradia de 5 milhões de euros e todo o meu dote foram confirmados como bens próprios, anteriores ao casamento. Eu mantive a posse total, os quase 700.000 euros, que o Tiago desviou da empresa de arquitetura, foram classificados como dívida pessoal, obrigando-o a reembolsar a empresa, que, entretanto, passou a ser minha propriedade. Ao ouvir a sentença, o Tiago não teve qualquer reação. Ficou sentado, de cabeça baixa, como alguém que aceitou o seu destino. Ele tinha perdido tudo: esposa, filho, carreira, dinheiro e o futuro. Com esta sentença, não só saiu de mãos a abanar, como também carregava uma dívida colossal, uma dívida que provavelmente nunca conseguiria pagar. Ganhei o processo, uma vitória legal absoluta. Mas ao sair do tribunal, ao respirar o ar da liberdade, não senti alegria. Senti um vazio. A guerra tinha acabado, mas as feridas permaneciam. Depois do julgamento, a vida de cada um tomou rumos completamente diferentes. Eu comecei uma nova vida. Assumi oficialmente o cargo de vice-presidente do Grupo Almeida, mergulhando no trabalho como forma de me reencontrar. Dediquei todo o meu amor ao meu filho, tentando compensá-lo para que tivesse a infância mais completa possível. Quanto ao Tiago, depois de perder tudo, caiu na miséria. Perseguido por credores, incluindo os agiotas e a própria Sofia, teve de fugir. Viveu escondido, sem casa, sem família, sem amigos.
O preço da traição é, por vezes, mais assustador do que a prisão, e o peso na consciência foi, talvez, o seu maior tormento. Nas longas noites solitárias, ele deve ter se perguntado inúmeras vezes por que fora tão estúpido, porque destruiu com as próprias mãos uma felicidade com que outros apenas sonham. Mas será que o castigo terminaria aí? Ou a lei do karma continuaria a operar de formas imprevisíveis, tanto para ele como para os seus cúmplices, como a Sofia e a sua família? O julgamento do divórcio terminou, mas as suas repercussões perduraram. A vida das pessoas que passaram pela minha história tomou agora rumos sombrios que elas próprias escolheram. O karma, como o mais paciente dos cobradores, foi batendo a cada porta. A primeira a enfrentá-lo foi a Sofia. Depois de tentar chantagear o Tiago sem sucesso e perceber que o navio de luxo em que viajava se tinha afundado, ela tentou rapidamente escapar. Mas subestimou a crueldade dos agiotas. Como não conseguiam encontrar o Tiago, começaram a persegui-la, considerando-a cúmplice. A vida de influencer admirada por milhares acabou. A Sofia teve de viver escondida, a mudar constantemente de casa, sempre com medo, enquanto a sua barriga de grávida se tornava um fardo impossível de esconder. Finalmente, sem dinheiro e sem apoio, teve de dar à luz sozinha num hospital público. Nasceu um menino, mas em vez de alegria, trouxe-lhe apenas mais um fardo e desespero. Não tinha dinheiro para leite, não tinha capacidade para cuidar de um ser tão pequeno, e no seu desespero, fez algo que provavelmente a assombrará para o resto da vida. Numa manhã, o Sr. Júlio deu-me uma notícia. Tinham encontrado um recém-nascido abandonado à porta da casa dos pais do Tiago, na província, juntamente com uma breve carta de despedida da Sofia. Na carta, ela dizia que aquele era o sangue do Tiago e que o entregava à família dele para o criar. Quanto a ela, já não tinha nada a perder e iria para um lugar muito distante. Os pais do Tiago, já devastados pelo colapso do filho, enfrentaram uma nova tragédia. Não sabiam o que fazer com o bebê. Não tinham dinheiro, nem forças, e, acima de tudo, não tinham a certeza de que era mesmo seu neto. A dúvida, o remorso e o fardo deixaram-nos completamente esgotados. E então, o karma finalmente alcançou o Tiago. Depois de meses a fugir, a viver na miséria e no medo, ele foi apanhado. Mas não por causa da dívida com os agiotas, mas por outro crime. Com as provas que eu forneci sobre o desvio de 700 mil euros, a polícia judiciária emitiu um mandado de captura contra ele por abuso de confiança e apropriação indevida. No dia em que foi preso, a sua fotografia nos jornais chocou-me. O homem na foto estava magro, de pele escura, com barba e cabelo desgrenhados, um olhar perdido, sem qualquer vestígio do elegante e charmoso diretor de outrora. Ele pagou um preço demasiado alto pelos seus erros. A sentença foi de 12 anos de prisão, uma pena justa pela sua traição e ganância desmedida. Ao saber que ele tinha sido preso, não senti nada. Nem satisfação, nem pena. Para mim, o Tiago morreu no dia em que me atirou uma nota de 5 euros no hospital. Agora, ele era apenas um nome no passado, uma lição cara que eu nunca esqueceria. Eu podia finalmente fechar esse capítulo da minha vida. Mas a imagem do bebê inocente e abandonado não me saía da cabeça. Ele não tinha culpa, não merecia sofrer as consequências dos erros dos seus pais. Depois de muitas noites de insônia, tomei uma decisão. Não procurei a família Santos. Apenas discretamente, através de uma fundação de caridade patrocinada pelo meu grupo, enviei uma pensão mensal para o bebê. Não era uma quantia enorme, mas o suficiente para ele ter uma vida digna e acesso à educação. Filo não pelo Tiago, nem por ser virtuosa. Filo pela minha consciência humana e porque não queria que outra criança crescesse na privação e no ressentimento. Nunca lhes disse quem era a benfeitora. Queria apenas ser uma guardiã silenciosa, garantindo que aquele menino teria um futuro melhor. A minha vida voltou lentamente à normalidade.
O trabalho no grupo corria cada vez melhor. O meu filho, o Afonso, crescia inteligente e bem comportado. Ele era o meu mundo inteiro. Mas, por vezes, nas noites silenciosas, ainda me perguntava se, depois de todas estas tempestades, o meu coração seria capaz de se abrir a um novo amor. Ou se a cicatriz da traição ficaria lá para sempre, como uma lembrança indelével. Passaram-se 3 anos desde aquele dia fatídico no tribunal. 3 anos, tempo suficiente para as ondas se acalmarem e as feridas mais profundas começarem a sarar. A minha vida encontrou finalmente a palavra paz. Uma paz que eu pensava nunca mais alcançar. Já não era a Catarina que vivia numa torre de marfim, nem a Catarina consumida pelo ódio. Sou uma mãe, uma empresária e uma mulher a aprender a amar-se novamente. Sob a minha liderança e a do meu pai, o Grupo Almeida prosperou. Mas o meu maior sucesso não se mede em números de faturação ou em projetos imobiliários de milhões. O meu maior sucesso é o Afonso. O meu filho tem agora 4 anos, um menino inteligente, perspicaz e muito carinhoso. Ele é o meu pequeno sol que ilumina todo o meu mundo. Dedico-lhe todo o meu tempo livre, lemos juntos, construímos castelos de Lego e passeamos no parque todos os fins de semana. Quero compensá-lo por tudo. Quero que ele cresça num ambiente de amor e segurança. Quanto ao filho do Tiago e da Sofia, continuo a sustentá-lo discretamente através da fundação. Dei-lhe o nome de Miguel, desejando que a sua vida seja sempre brilhante como a luz do sol. Ele é criado pelos avós paternos na província. Ouvi dizer que, depois de tudo o que aconteceu, a mãe do Tiago mudou muito. Deixou de ser gananciosa e arrogante e vive agora uma vida tranquila, dedicando o amor que lhe resta a cuidar do seu neto desafortunado. Talvez seja a sua forma de redenção. Pensei que a minha vida continuaria assim, serena, apenas eu e o meu filho. A cicatriz da traição, embora sarada, ainda me deixava receosa de novas relações. Construí uma muralha impenetrável à volta do meu coração. Até que um dia, um homem apareceu e, com paciência, derreteu essa muralha de gelo. Ele chama-se Miguel. É o arquiteto principal de um grande projeto em que o meu grupo está a colaborar. Não tem a beleza vistosa do Tiago. Tem uma aparência madura, calma, um sorriso gentil e olhos que falam. A primeira vez que nos encontramos foi numa reunião tensa. Enquanto eu criticava veementemente uma proposta de design, ele não discutiu, apenas ouviu em silêncio. Depois, apresentou uma proposta completamente nova. Uma proposta que não só resolvia todos os problemas que eu apontei, como excedia as minhas expectativas. O seu talento e humildade atraíram-me. Começamos a conversar mais, não só sobre trabalho. Ele falou-me das suas viagens, da sua paixão pela fotografia. Eu falei-lhe do Afonso, da pastelaria que sempre sonhei abrir. Ao seu lado, sentia uma paz estranha. Ele não tentou conquistar-me com palavras bonitas ou presentes caros. Ele estava simplesmente ali, a ouvir, a compreender, a partilhar. Ele sabia do meu passado. Toda a Lisboa sabia. Mas nunca perguntou, nunca mostrou pena. Apenas me olhou com um profundo respeito. Foste muito forte, disse ele uma vez. Qualquer pessoa que passe pelo que tu passaste merece ser feliz. O nosso sentimento cresceu de forma natural, lenta, como um riacho a serpentear pelas rochas. E o que mais me comoveu foi a forma como ele trata o Afonso. Ele não tenta substituir a figura de um pai. Aproxima-se dele como um amigo mais velho. Ensina-o a montar maquetes, joga futebol com ele, conta-lhe histórias sobre as estrelas. O Afonso, normalmente tímido com estranhos, afeiçoou-se a ele de imediato. Numa tarde de fim de semana, enquanto os 3 empinávamos um papagaio no parque, o Afonso virou-se de repente e perguntou-me: Mãe, o tio Miguel pode vir à nossa casa brincar sempre? Olhei para o Miguel. Ele também olhava para mim. Os seus olhos cheios de expectativa e esperança. Sorri.
Um sorriso que veio verdadeiramente do coração. Acariciei o cabelo do meu filho. Se gostas, claro que pode. A felicidade, por vezes, chega quando menos esperamos e da forma mais simples. A minha história poderia terminar aqui, com um final feliz. Mas a vida tem sempre capítulos inesperados. Alguns meses depois, perto do Natal, enquanto eu, o Miguel e o Afonso fazíamos compras num supermercado, voltei a vê-lo, o Tiago. Era segurança no supermercado. Magro, dentro de um uniforme largo, o rosto marcado pelas rugas da dificuldade. Ele também me viu. Viu-me feliz, ao lado de outro homem. Viu o seu filho nos ombros desse homem, a rir alegremente. Ele desviou o olhar rapidamente, tentando esconder-se num canto, como se quisesse fugir do seu próprio passado. Os nossos olhares não se cruzaram, mas por um instante eu vi tudo nas suas costas, o arrependimento, o remorso e uma dor que nunca passaria. Não disse nada, apenas apertei a mão do Miguel e continuei a andar com ele e com o meu filho. O passado ficara finalmente para trás. Cada um tem o seu caminho, as suas escolhas e o preço a pagar por elas. Eu escolhi o perdão, não por ele, mas por mim. Escolhi seguir em frente, não para encontrar um substituto, mas para encontrar a verdadeira felicidade. E encontrei-a. A felicidade não é um destino, é uma jornada. Uma jornada na qual aprendi a amar, a confiar e, mais importante, a levantar-me depois de cada queda, mais forte e resiliente. Olhei para o meu filho a rir, para o homem gentil ao meu lado, e o meu coração encheu-se de gratidão. A tempestade passara, e depois da tempestade, o céu estava incrivelmente azul e limpo.